Pré-modernismo. No início do século XX, o Brasil e todo o mundo estava passando por muitas fases de mudanças. Principalmente, podemos destacar a transição da República da Espada para a República Velha, cuja a política era do café com leite e se concentrou nas mãos das oligarquias paulistas e mineiras. O regionalismo brasileiro começa a se expandir na virada do século, sendo enfatizado por diversos conflitos que surgiram em classe dominante e a classe dominada. Diante disso, os artistas do momento gradualmente foram se voltando para a realidade brasileira, assim buscando a linguagem mais simples, mais coloquial e que resultou na produção de diversas obras de caráter pessoal. Na Europa, os movimentos artísticos de vanguarda, como expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo, já começaram a mostrar uma nova cara, uma postura mais inovadora. Por fim, nesse momento, diversos conflitos foram se espalhando pelo todo o mundo, os quais dariam início à Primeira Guerra Mundial. O pré-modernismo tem como características a ruptura com o passado, inconformismo diante da realidade brasileira, tem interesse pelos usos e costumes do interior, dá destaque à psicologia do brasileiro, tem acentuado o nacionalismo, dá preferência por assuntos históricos, descrição e caracterização de personagens típicos, preferência por contraste físico, social e moral, sincretismo estético e emprega uma linguagem mais simples e coloquial. O pré-modernismo não pode ser considerado uma escola literária, mas sim um período literário de transição do realismo ou naturalismo para o modernismo. Além da política do café com leite, inúmeras revoltas iam surgindo, tais como a Guerra de Canudos, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, a Levante de Juazeiro, a Revolta do Contestado e as duas greves gerais de operários. Os escritores surgem com novas formas de escrever. Eles adotam uma postura mais liberal e passam a fazer críticas sobre os problemas sociais enfrentados pela população. Há uma linguagem formal que veio do arcadismo, deixando no passado a preocupação estética e tomando espaço temas históricos, sociais e políticos. Os autores do período pré-modernismo, começando por Euclides Rodrigues da Cunha. Ele foi um poeta, escritor, jornalista, historiador, sociólogo. Ele estudou na Academia Brasileira de Letras durante 1903 a 1906, onde lá ocupou a 7ª carteira. Uma das coisas mais marcantes sobre Euclides é a positividade e o republicanismo, que ele prezava muito. Ele fez a cobertura da Guerra de Canudos e a sua maior obra, da qual merece destaque, é Os Sertões, do qual está amplamente ligada à Guerra de Canudos e justamente essa questão do período republicano. Contudo, vamos para José Pereira de Graça Aranha. Ele foi um escritor, diplomata maranhense e um dos fundadores da Escola de Letras. Foi também um organizador da Semana de Arte Moderna. Uma obra da qual merece destaque é O Canaã, de 1902. Ele já ficou para o lado da geração mais nova de artistas, por conta da Semana da Arte Moderna, já indo para o período moderno, mais para o moderno do que para o pré-modernismo. Ele também foi membro da Academia de Letras e todas as suas obras tinham uma crítica muito forte ao conservadorismo, ou seja, ao tradicionalismo. Na sua obra mais famosa, O Canaã, publicada em 1902, como disse, ele aborda a imigração alemã para o estado do Espírito Santo, na qual é retratada no livro. Monteiro Lobato foi um escritor, editor, ensaísta e tradutor brasileiro, um dos mais influentes escritores do século XX. Monteiro Lobato ficou conhecido por suas obras infantis de caráter educativo. Em 1918, ele publica Urupês, uma coletânea regionalista de contos e crônicas. Monteiro Lobato foi o maior nome da literatura infantil brasileira. Como havia dito, ele era moralista e conservador, além de ser nacionalista. Era defensor do progresso material e cultural do povo. O estilo literário dele era sem muitas inovações. Outra obra que fez bastante sucesso foi Sítio do Pica-Pau Amarelo. Dando continuidade, vamos para Afonso Henriques de Lima Barreto. Ele ficou conhecido como Lima Barreto, seu nome escritor. Ele foi um jornalista brasileiro e um escritor, de qual as obras sempre eram críticas de temas sociais, no qual o escritor rompia com dogmas nacionalistas da época.
Uma das características mais marcantes da obra de Afonso é que ele descrevia subúrbios e personagens marginais, ou seja, marginalizava alguns personagens do Rio de Janeiro. Ele faz uma leitura militante bem simples, então todas as suas obras são uma leitura muito simples. Ele criou personagens que tornaram símbolos do seu comportamento e de valores sociais, como Policardo Quaresma e Clara dos Anjos. E, nesse caso, uma obra que merece destaque é O Triste Fim de Policardo Quaresma, na qual ela foi escrita totalmente em uma linguagem coloquial. Por último, mas não menos importante, falar sobre Augusto dos Anjos. Apesar de ser considerado simbolista, o poeta teve um grande destaque no período pré-moderno, conhecido como poeta da morte, pelos temas inquietantes e sombrios explorados. Ele ocupou o número 1 na Academia Paraibana de Letras. Uma obra que merece destaque, no caso a sua única publicada, em vida, é a obra Eu, de 1912, que reúne diversos poemas que chocam com os temas pela agressividade e uso de linguagem coloquial e cotidiana, bem como as palavras consideradas antipoéticas. Alguns fatos que vale a pena ressaltar são que o poeta era muito pessimista, tinha um vocabulário científico, sua obra era marcada pela angústia e pelo medo e a preocupação formal com o exagero. Uma das suas obras, a obra Eu, que mais tarde passou a se chamar Eu e Outras Poesias, foi uma das mais conhecidas do artista.